O lápis é um instrumento para escrever mais popular já inventado. No mundo inteiro são fabricados cerca de 20 bilhões de lápis todos os anos, que são usados para desenhar, pintar e marcar. Mas você já viu como um grafite é colocado dentro do lápis? No vídeo de hoje vamos descobrir como são feitos os lápis de grafite e os lápis de cor. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. A parte interna dos lápis são conhecidas como minas e são fabricadas a partir do grafite. O grafite é uma espécie de carvão mineral que começou a ser explorado por volta do ano de 1564, quando a primeira mina deste minério foi descoberta no norte da Inglaterra. O grafite é uma forma natural do carbono cristalino, um dos minerais mais macios. Quando pressionado sobre o papel, ele solta partículas muito finas, deixando marcas de cor escura. O grafite é encontrado em diversas regiões do mundo, em depósitos naturais formados por processos geológicos ao longo de milhões de anos. Os lápis foram criados em 1795 pelo químico francês Nicolas Jacques Conté. Ele misturou pó de grafite com argila e moldou a massa, criando as primeiras minas de lápis, que eram envoltas em hastes de madeira. Isso deu origem ao lápis rudimentar. O grafite é extraído em pedreiras a céu aberto e em minas subterrâneas como esta. É um mineral difícil de ser encontrado e ainda mais difícil de ser extraído e levado à superfície. Os mineiros usam ferramentas para perfurar as rochas e utilizam explosivos para a fragmentação. Ou usam marteletes para quebrar os grandes pedaços e facilitar o transporte. Os pedaços de minério devem conter mais de 30% de grafite, para que a exploração seja lucrativa. O mineral coletado é levado para máquinas que o trituram e esmagam até que sejam transformados num pó fino e seco, que já está pronto para ser enviado para a fábrica de lápis. Uma vez na planta de produção, as matérias-primas usadas para fabricar as minas continuam as mesmas desde 1795: o grafite, a argila e um pouco de água. A quantidade de argila utilizada na mistura vai determinar quão dura ou suave será a mina, enquanto que a quantidade de grafite determinará quão escuro escreverá o lápis. Muitas pessoas se perguntam como as minas são introduzidas nos lápis, mas na verdade elas não são fabricadas dentro deles. O processo de criação é um pouco diferente de como costumamos imaginar e é feito em etapas. Para criar as minas, os fabricantes misturam os ingredientes em uma batedeira. Então se adiciona uma pequena quantidade de água e a máquina começa a misturar todos os ingredientes. Essa mistura é deixada para repousar por um período de 1h30. Esse descanso produzirá uma mistura homogênea. As minas dos lápis de cor são feitas adicionando pigmento colorido e um agente de ligação na mistura. Então a massa é levada a uma máquina de pressão por extrusão, com um molde tipo funil, que formará as minas como as conhecemos. Essa máquina exerce uma pressão de quase 10 toneladas. Ao sair da extrusora, as minas parecem prontas para uso, mas ainda estão muito macias e flexíveis. Para que as minas se tornem duras, será necessário levá-las ao forno, onde serão secas a uma temperatura de 120 graus centígrados durante 3 horas. Depois, apenas as minas de grafite serão assadas por 45 minutos a uma temperatura de quase 1000 graus centígrados. Esse tratamento extremo deixará as minas duras e quebradiças. Os lápis de cor não passam por esse tratamento térmico. Essa elevada temperatura destruiria os pigmentos.
Um banho de cera dá às minas uma superfície sedosa. Desta forma, elas endurecerão e serão tão resistentes quanto as minas dos lápis de grafite. Quanto mais cera tiver na mistura, mais dura e escura será a mina. A cera sela os poros da mina, criando uma superfície que deslizará suavemente sobre o papel. O excesso de cera é removido nesta máquina centrífuga. E as minas estarão prontas para serem encapsuladas entre as madeiras. Para esta fase de produção, deve-se escolher uma madeira macia o suficiente para ser moldada, mas ao mesmo tempo resistente para que não se dobre ou quebre facilmente na mão. A madeira ideal para esta fabricação é a de cedro. Nesta etapa, pedaços de madeira retangulares com medidas de 18 por 7 centímetros e com uma espessura de 5 milímetros para a fabricação do lápis comum passam pelas máquinas que criarão as ranhuras onde serão colocadas as minas. Então passarão pelas máquinas que preencherá as ranhuras com uma cola especial, que além de colar as madeiras, deixará a mina fixa na posição correta. Essa roda de metal coloca as minas, uma por uma, dentro das ranhuras e a segunda tábua de madeira é colocada por cima da primeira. O resultado é comumente conhecido como sanduíche. Os sanduíches são então colocados para secar em prensas pelo período de aproximadamente 1 hora. Ao final do processo, as tábuas estão perfeitamente unidas e coladas, que parecem ser uma única peça de madeira com as minas no meio. Na próxima etapa, os sanduíches são passados por uma máquina que transforma esses blocos de madeira em lápis acabados. Este processo envolve fresadoras automáticas que realizam cortes precisos e dão aos lápis suas formas típicas, como hexagonal, cilíndrica ou triangular. Dependendo do tipo, cada bloco de madeira pode produzir até 10 lápis. Após a fresagem, os lápis brutos passam por uma fase de preparação, onde eles são inspecionados para garantir que a superfície da madeira esteja limpa e lisa. Nesta etapa, os lápis podem passar por um leve lixamento para remover qualquer imperfeição e preparar a superfície da madeira para a pintura, garantindo que a tinta tenha maior aderência às peças. Grandes empresas como a Faber-Castell utilizam tintas à base de água para pintar os lápis. Essas tintas são menos prejudiciais ao meio ambiente, secam rapidamente e são seguras para o uso escolar, já que não liberam substâncias tóxicas. Os lápis são frequentemente pintados em máquinas de imersão, onde são mergulhados em tanques de tintas. Isso garante uma cobertura total da superfície. O processo de pintura é feito em múltiplas camadas finas de tinta. O número de camadas pode variar dependendo do tipo de lápis, mas normalmente são aplicadas entre 2 e 8 camadas, para garantir um acabamento uniforme, durável e brilhante. Depois de aplicadas as camadas de tinta, uma ou mais camadas de acabamento ou verniz são aplicadas. Isso dá ao lápis um brilho extra em uma superfície suave ao toque, além de proteger a pintura contra desgaste e danos durante o uso. Após a pintura, os lápis passam por máquinas estampadoras que realizam a impressão do logotipo e outras informações, como o número do modelo e, no caso dos lápis de grafite, a classificação de dureza. As extremidades traseiras dos lápis podem ser pintadas por imersão como forma de proteção, identificação ou acabamento estético. Nas etapas finais, as pontas dos lápis são afiadas em máquinas com fitas de lixas rotativas que desbastam as pontas mais rápido do que qualquer apontador manual.
Após a fiação, os lápis são submetidos a uma inspeção visual de qualidade, para garantir que as pontas estejam afiadas de maneira correta e uniforme. E alguns modelos de grafite podem receber uma ponta de borracha na extremidade traseira. Então os lápis são embalados e estão prontos para serem distribuídos em todo o mundo. E assim são feitos mais de 20 bilhões de lápis todos os anos. E se você quer saber como são feitas as garrafas de vidro, clique no link que está na descrição e no primeiro comentário. Deixe um like se gostou deste vídeo e o compartilhe com outras pessoas. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.